Eu agradeço inicialmente a organização do evento, a Fiesp, o TRF da Quarta. Compartilho os agradecimentos aqui com os colegas de mesa, o doutor Jair, o doutor Renato, com os magistrados aqui presentes, com toda a plateia aqui presente que tem interesse em dedicar seu tempo. Estudamos essa disciplina na faculdade, então é uma novidade. Ainda hoje, há poucos cursos que oferecem essa disciplina e ainda de forma alternativa. E há raríssimas, mais precisamente 3 pós-graduações sobre esse tema no Brasil. Dentro do direito aduaneiro, eu vou falar sobre um tema sobre o qual a publicação é ainda mais minguada, é ainda mais rara, que são os regimes aduaneiros especiais. Esse foi o tema escolhido pela organização para essa apresentação. E sobre regimes aduaneiros especiais, pouco se publicou no Brasil até hoje. São 3 as obras publicadas na história do Brasil sobre regimes aduaneiros especiais. A primeira delas era um manual mais operacional, em 1976, pelo Dr. José Floriano de Barros e José Lenci Carlucci. A segunda, em 1984, que foi a dissertação de mestrado, Dr. Osíris Lopes de Azevedo Filho, que veio a ser secretário da Receita, um tempo depois. E a terceira, em 2002, pela colega Lisiane Angelotti Meira, que foi a dissertação de mestrado dela na PUC São Paulo. Doutora Lisiane, que inicialmente trataria desse tema com os senhores e foi impossibilitada de comparecer, e que foi minha colega no grupo redator do Código Aduaneiro do Mercosul e em diversos outros foros de negociação internacional pela Receita, e atualmente é minha parceira no grupo responsável pela atualização e compilação do Regulamento Aduaneiro Brasileiro. Então, nós temos basicamente 3 obras na história do Brasil, fora alguns poucos artigos publicados em revistas científicas sobre regimes aduaneiros. É um assunto pouco explorado, mas de substancial importância, porque, por meio dos regimes aduaneiros especiais, é possível obter benefícios substanciais, não só pecuniários, como procedimentais, como de celeridade. E também, por meio dos regimes, é possível, até hoje, existir planejamento fiscal. Existem alguns regimes por meio dos quais estão havendo, ou está havendo, práticas de planejamento fiscal. Então, a ideia aqui é comentar algo sobre os regimes aduaneiros no Brasil e como estamos caminhando em relação ao que existe por aí afora, internacionalmente. Então, começamos discernindo ou distinguindo os regimes aduaneiros especiais dentro da classificação nacional. Hoje, no Brasil, existem 3 espécies de regimes. Os regimes comuns, ou gerais, que são aqueles que importam ou que implicam uma importação ou exportação definitiva. Então, nos regimes aduaneiros comuns, em regra, a mercadoria é importada ou exportada, ao final desse processo ela é desembaraçada e é livre a circulação dela no mercado nacional, ou é livre a circulação dela no exterior. Então, não há nenhum controle a posteriori em regra. Por que eu digo em regra? Porque há alguns regimes comuns que contemplam isenções condicionais. Aí, sim, eu tenho uma mercadoria de livre circulação, mas sob a qual ainda existirá um controle vinculado a essa isenção, por exemplo, isenção para pesquisa científica e tecnológica. Esse bem tem livre circulação, desde que empregado em pesquisa científica e tecnológica. Então, essas são as importações comuns e as exportações comuns. Os regimes aduaneiros especiais têm como principal diferença em relação a esse primeiro grupo que eu comentei, o fato de serem temporários. O oposto à definitividade é a temporariedade. Então, nos regimes aduaneiros especiais, eu tenho alguma espécie de limitação temporal. E, normalmente, eu vou ter nos regimes aduaneiros especiais a necessidade de 2 despachos. Um despacho para admissão no regime e um outro despacho, ao final, que vai ser para resolver o regime, seja exportando a mercadoria, seja nacionalizando, seja destruindo, seja transferindo para um outro regime. Então, eu vou ter 2 despachos. Nos regimes especiais, em regra, quase tudo aqui eu tenho que dizer em regra, porque tem exceções, mas, em regra, nos regimes aduaneiros especiais, eu tenho 2 despachos.
né? Antes de detalhar as características dos regimes aduaneiros especiais, eu gostaria de falar de um terceiro grupo. Esse terceiro grupo não existia até 2002. Quem estuda pelos manuais mais velhos vai encontrar uma classificação de regimes aduaneiros atípicos. Essa classificação de atípico já não existe no Brasil desde 2002. Né? Em 2002, os regimes passaram a ser classificados em especiais, comuns e aplicados em áreas especiais. E aí a definição dos aplicados em áreas especiais brota do próprio nome. Né? O que é um regime aduaneiro aplicado em área especial? O especial aqui não é o regime, o especial é a área. O que é especial no regime aplicado em áreas especiais é aquele local. Hoje, no Brasil, nós temos 3 regimes. E, citando os regimes, a gente já tem uma ideia de que o importante realmente é a área. O primeiro deles é a Zona Franca de Manaus. Eu vou falar rapidamente sobre esses 3 regimes, porque, como não são regimes aduaneiros especiais, não são um objeto específico da nossa apresentação de hoje. Né? Então, vou falar sobre eles somente agora. O primeiro deles é a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, área de incentivo na região norte, é basicamente uma área de livre comércio. A definição da Zona Franca de Manaus parte de uma área de livre comércio. Ela não é propriamente, isso às vezes choca quando a gente fala, ela não é propriamente uma Zona Franca de Manaus, uma Zona Franca, ela é uma Zona Franca de Manaus, mas não é, no conceito internacional de Zona Franca, ela não seria classificável estritamente como uma Zona Franca. O Mercosul não a classifica como uma Zona Franca, a classifica como uma área aduaneira especial. A Convenção de Quioto revisada, que é a outra norma sobre a qual a gente vai conversar um pouco mais, que não tem nada a ver com o Protocolo do Clima, é uma norma sobre regimes aduaneiros, ela também não classifica, estrito sensu, o que temos no Brasil aqui como uma Zona Franca. A própria Zona Franca de Manaus, que é o único dos regimes que consta na Constituição, no atos das disposições constitucionais transitórias, né, com vigência até outubro de 2023, a própria Zona Franca de Manaus sabe disso e já não vem usando muito comumente o nome Zona Franca de Manaus. Se você tiver aí nas mãos algum produto lá fabricado, pode olhar na parte traseira que vai estar escrito produzido no Polo Industrial de Manaus, PIM. Esse é o nome que a Zona Franca vem usando, Polo Industrial de Manaus. Provavelmente haverá uma emenda constitucional, já há um trâmite de emenda prorrogando o prazo de 2023, e uma das propostas é a mudança do nome da Zona Franca de Manaus. Então, quando a gente fala em Zona Franca de Manaus, a gente está falando de uma Zona Franca em tese. Né? As áreas de livre comércio, nós temos várias na região norte, são outro regime aplicado em área especial. As áreas de livre comércio são para incentivar o comércio fronteiriço em regiões que necessitam desse incentivo, porque há um baixo nível de comércio, por exemplo, Tabatinga, Pacaraima, Guajará-Mirim, Cruzeiro do Sul, Brasileia, Epitaciolândia, são municípios, a gente costuma brincar que são municípios para onde vão os últimos colocados do concurso. Né? Nesses municípios aí há um incentivo maior. Por óbvio, nesses municípios, a pessoa vai ter a possibilidade de trazer em sua bagagem um volume muito maior do que esse que a gente vê o pessoal trazendo de Ciudad del Este pela via terrestre. As cotas são pelo menos 10 vezes maiores do que essas que a gente encontra aqui, mas o imbróglio e as dificuldades logísticas acabam por se encarregar de equilibrar as coisas, né, e equilibrar as forças. E o último deles são as zonas de processamento de exportação. Elas foram criadas em 1988, foi algo que não deu muito certo. As zonas foram remodeladas agora com uma legislação de 2007, e espera-se que agora realmente esse projeto decole. Ainda não há nenhuma zona de processamento de exportação funcionando no país, já há algumas em construção, já há algumas sendo criadas, sendo adaptadas, e o propósito dessas 3 áreas é funcionar como locais que trazem matéria-prima do exterior, industrializam no país e depois exportam, à exceção das áreas de livre comércio, em que o propósito é simplesmente incentivar o fluxo fronteiriço. Voltando, então, aos regimes aduaneiros especiais, neles o especial não é a área, mas sim o próprio regime. Né? Nós temos, aqui no Brasil, como característica básica desses regimes, e que eu também vou usar a expressão em regra,
é a suspensividade. Por quê? Porque existem alguns regimes em que não há suspensão, em que há ou isenção ou restituição, ou, por exemplo, que não há nenhum desses três institutos, por exemplo, depósito alfandegado certificado, onde não há nenhum desses três institutos. Mas, em regra, a gente pode dizer que a característica principal é a suspensão. Então, eu permito a introdução no território nacional de uma mercadoria sem que ela esteja sujeita, por pelo menos determinado período, à exigência dos tributos incidentes na importação. No que se refere à mercadoria exportada, idem, é a operação simétrica que eu descrevi na importação. Então, eles são suspensivos em regra, têm caráter temporário, isso é um requisito, embora essa temporariedade muitas vezes seja até revestida de atributos que poderiam ensejar alguns a imaginar que não há uma temporariedade stricto sensu. A gente tem admissões temporárias, por exemplo, de plataformas para exploração de petróleo, em que a admissão temporária é pelo prazo do contrato, o contrato pelo qual essa plataforma é contratada para prestar esse serviço. E esses contratos são contratos de 75 anos, de 150 anos. Então, quando a gente fala em um contrato temporário, é um contrato que tem prazo, por mais que esse prazo, às vezes, seja de 75 anos ou de 150 anos. É claro, esse exemplo que eu dei é excepcional. Em regra, os regimes não passam de 5 anos e, mais especificamente, alguns não passam de 1 ano, o caráter temporário. Em todos os regimes, aqui não tem exceção, agora eu tenho o prazer de falar algo que não é em regra, em todos os regimes sobre os quais a gente vai conversar, é necessária a adequação a uma finalidade. O regime existe para uma finalidade. E também esse regime existe sob controle aduaneiro de alguma forma. Esse controle aduaneiro, tradicionalmente, era efetuado por meio de recintos, a teoria da cerca, né? Você cerca um recinto, a mercadoria que entra nesse recinto está sob o regime, e a que está fora desse recinto não está inserida no regime. Essa teoria vem sendo superada, principalmente nas 2 últimas décadas, com a informatização. Hoje há a possibilidade de diversos regimes serem operados em qualquer lugar do Brasil, desde que a empresa tenha um controle informatizado, em tempo real, de onde se encontra aquela mercadoria no exato momento em que lhe for perguntado. Então, já é possível que se opere no Brasil determinados regimes sem aquela necessidade de uma vinculação a um local específico, sem a necessidade, por exemplo, de que a industrialização seja dentro de um recinto alfandegado. Então, vários dos regimes sobre os quais a gente vai conversar operam no próprio estabelecimento da empresa. Como eu disse, pouco se publicou no Brasil sobre os regimes, mas internacionalmente há uma substancial publicação, principalmente nos países de língua espanhola. E essa classificação que eu estou adotando nesse slide é uma classificação derivada de um mexicano chamado Máximo Carvajal Contreras, que escreveu na década de 80 também sobre regimes e classificou os regimes então existentes no mundo e que são ainda os então existentes no mundo, os agora existentes no mundo, em basicamente 4 categorias que abarcariam 6 regimes. A primeira categoria é a categoria de trânsito. Ora, se a mercadoria ingressou no território nacional, em tese estaria, de acordo com o fato gerador previsto no Código Tributário Nacional, de acordo com a legislação do Decreto-Lei 37, de 1966, estaria sujeita ao imposto de importação. Mas é possível que uma mercadoria, por exemplo, venha do Porto de Paranaguá até um porto seco aqui em Curitiba, sem que esse tributo seja devido, já transitando no território nacional, mas sob controle aduaneiro. Esse é o escopo do regime de trânsito aduaneiro, permitir que uma mercadoria vá de um lugar a outro no território nacional sem que os tributos sejam exigíveis. Um segundo grupo seria o grupo de permanência temporária, tanto permanência temporária aqui, quanto permanência temporária no exterior. Aí a gente poderia enquadrar a admissão e a exportação temporárias.
tradicionalmente, alguns países chamam a admissão temporária de importação temporária. A gente poderia chamar por esse nome. Optamos por chamar de admissão temporária. A principal convenção internacional que trata do tema, que é a Convenção de Istambul, também chama de admissão temporária. Então, a gente não está desconectado do mundo em relação a isso, né? A exportação e a admissão temporária permitem que um bem entre no território nacional e aqui fique por determinado tempo e depois retorne ao exterior exatamente no estado em que ele ingressou no país. Então, em tese, a admissão temporária é um regime no qual o bem que entra é exatamente o bem que sai. Muito usado para feiras e eventos, competições esportivas. Todo ano a gente tem uma mega admissão temporária no Brasil, que é a Fórmula 1. Tá? Os veículos ingressam em admissão temporária. Só um produto que entra na Fórmula 1 não fica em admissão temporária, que é o combustível, porque ele não regressa ao exterior, ele é consumido no país, mas, para isso, a legislação nacional criou uma isenção. Então, nem esse combustível é tributado aqui no país. Então, esses bens entram no território nacional, acabou o Grande Prêmio, eles saem do território nacional. Isso é um exemplo clássico de admissão temporária. A exportação temporária nada mais é do que o oposto disso. Sei lá, uma cantora brasileira vai fazer um show em Paris, leva todo o seu equipamento da sua banda, isso é exportado temporariamente, depois de um determinado tempo regressa ao país. Simples assim. Os depósitos aduaneiros, que são a terceira categoria, eles se prestam a que uma mercadoria fique em território nacional, também sem sofrer alteração do Estado, a não ser aquelas necessárias à sua conservação, né, por um espaço maior, por um período maior, que pode ser 1 ano, prorrogável por mais 1, em períodos excepcionais até 3 anos. Nos depósitos, a mercadoria fica depositada, armazenada em um recinto no país, com a vantagem de você não pagar tributo enquanto ela está armazenada, com a desvantagem de, enquanto você não pagar os tributos, não poder utilizá-la. Ou seja, é um simples armazenamento. Te permite um prazo maior sem o pagamento dos tributos, porque hoje, em regra, quando você opta pela importação comum, o prazo que você tem para retirar as mercadorias de recinto alfandegado é 90 dias, e, no caso de Porto Seco, 120 dias. Ao fim desse prazo, ela é considerada abandonada. É aquela mesma presunção à qual me referi na resposta à pergunta, de um abandono interdespacho, existe um abandono também pré-despacho. Você tem um prazo de 90 em zona primária e 120 dias em Portos Secos para registrar a sua declaração de importação. Se você colocou a sua mercadoria nesse depósito, você ganhou 3 anos. Então, para uma empresa que está descapitalizada, ou até não tem onde armazenar mercadorias, ou até trabalha com produtos que é melhor comprar em determinada época e vender em outra. Exemplo, lâmpada de Natal. É muito melhor comprar lâmpada de Natal em janeiro. Né? A empresa que está adquirindo lâmpada de Natal, para você, não. Para você é melhor comprar fora de época a lâmpada, né? Não em dezembro, não em novembro. A empresa que vai te vender a lâmpada vai comprar essa lâmpada em janeiro e vai depositar lá num depósito aduaneiro, num entreposto aduaneiro, por exemplo. E só vai retirar essa mercadoria de lá em novembro. Claro, ela vai pagar armazenagem durante todo esse período de tempo, mas não tem que pagar tributo algum enquanto a mercadoria ali está armazenada. E o último desses grupos, que parece o mais relevante economicamente para o país, é o grupo de industrialização. Então, eu tenho regimes nos quais é permitido que eu traga uma mercadoria para o país, aqui industrialize e depois exporte. Hoje, no Brasil, a gente tem vários regimes que se prestam a isso, mas, internacionalmente, há 2. O aperfeiçoamento ativo, que permite que eu traga matérias-primas, industrialize e depois exporte, e o espelho dele, o aperfeiçoamento passivo, que parece um pouco ilógico economicamente, né? Que sentido faz eu mandar uma matéria-prima para o exterior para industrializar lá, gerar emprego lá e depois retornar o produto acabado ao país e ainda dar um incentivo para isso? É que existem algumas operações de industrialização que não existem no Brasil, que não são feitas no Brasil. Então, para determinados produtos, realmente é relevante encaminhar esse bem temporariamente para que seja industrializado e retorne ao país após o processo de industrialização. Nesse painel, você tem todos os regimes aduaneiros existentes hoje no Brasil.
você os encontra todos no Decreto 6759 de 2009, que é o Regulamento Aduaneiro. Lamentavelmente, essa área sobre a qual a gente conversa é absolutamente carente de bases legais. Nós temos hoje menos de 10 artigos de lei que tratam desse conteúdo. E, basicamente, os regimes aduaneiros previstos em lei são aqueles sobre os quais a gente já conversou, aquelas 6 hipóteses. É que a gente vai criando alguns outros regimes para hipóteses específicas e que, cá entre nós, tudo que a gente tem nessa tela aqui poderia ser classificado naquelas 6 categorias que a gente acabou de mostrar no slide anterior. Então, é só uma questão de nome. Tá? A gente cria vários regimes com nomes diferentes, mas que poderiam ser classificados naquelas categorias internacionalmente aceitas. Você encontra aí um asterisco no reporto, porque o reporto, ele, a rigor, não se enquadra em nenhuma dessas categorias. Ele é um daqueles regimes, e a gente vai encontrar dezenas de regimes criados hoje no Brasil, por exemplo, Recopa, Repenec, Retaero, Renuclear, Reif, que são regimes de suspensão das contribuições para PIS, PASEP e COFINS na importação, e que acabam se estendendo, algumas vezes, a outros tributos. O reporto é um caso desses, mas ele foi trazido para o regulamento aduaneiro como um regime aduaneiro especial. O grupo está reavaliando essa classificação do reporto como um regime aduaneiro especial, e, por isso, eu trago ele aí com um asterisco nessa relação. O que eu vou fazer agora é tratar dessas 4 categorias, um slide para cada uma dessas categorias. Já descrevi o que é um trânsito aduaneiro, é um transporte de mercadoria de um lugar a outro. Ele pode ser, aquele exemplo que eu dei, era de um trânsito de entrada, ou seja, a mercadoria entrou no Brasil por Paranaguá e está seguindo até o Porto Seco, aqui de Curitiba, onde ela será objeto de um despacho. Isso é um trânsito de entrada. Eu poderia ter o oposto, um trânsito de saída. A mercadoria é despachada no Porto Seco e segue até esse local, um porto, por exemplo, de onde ela vai sair para o exterior. E existe a possibilidade de um trânsito nacional também, de a mercadoria seguir de um Porto Seco a outro. Eu posso, por exemplo, ter uma mercadoria armazenada no Porto Seco de Curitiba e descobrir que o Porto Seco de algum outro lugar tem uma tarifa de armazenagem melhor e chegar à conclusão que, economicamente, vale a pena eu retirar minha carga aqui do Porto Seco de Curitiba e levar para esse outro Porto Seco. Lembro, nesse regime, enquanto a mercadoria está sob trânsito, não é exigível tributo algum. Tá? E existe ainda a 4ª e última categoria, que é o chamado trânsito de passagem. O trânsito de passagem é aquele de uma mercadoria que vem de um terceiro país e se destina a um terceiro país. Hoje, a gente tem um país vizinho aqui, sem acesso ao mar, o Paraguai, e praticamente 90% do que os nossos, vou usar um termo eufemístico, os nossos microimportadores varejistas, que se dirigem à Cidade Leste para adquirir mercadorias e trazer para o Brasil, basicamente 90% deles estão adquirindo mercadorias que entraram pelo Brasil e seguiram em trânsito aduaneiro para a Cidade Leste. Por quê? Porque o Paraguai não tem acesso ao mar, e essas mercadorias basicamente vêm por via marítima. Tanto que o Paraguai tem um depósito franco no Porto de Paranaguá e outro no Porto de Santos. Então, basicamente, tudo isso que a gente vai comprar lá chegou por aqui. A segunda categoria, que é de admissão temporária, nós resolvemos copiar uma boa ideia, não sei se é uma boa ideia, mas uma ideia europeia, que é permitir a admissão temporária para a utilização econômica. Tradicionalmente, só existia no Brasil a admissão temporária para situações que eu acabei de descrever nos exemplos de Fórmula 1, feiras e eventos, competições esportivas. Nós passamos a permitir que seja feita a admissão temporária de bens para que sejam utilizados em um processo produtivo ou para prestação de serviços a terceiros. Ou seja, criou-se a possibilidade de eu admitir temporariamente um bem mediante um contrato de arrendamento operacional não financeiro, porque o leasing a gente considera no Brasil como importação definitiva, e, por esse contrato, eu admitiria que a empresa trouxesse a mercadoria e temporariamente utilizasse. Essa é a parte boa. A parte ruim é que, para isso, ele vai ter que recolher os tributos proporcionais ao tempo de permanência da mercadoria no país. A União Europeia, hoje, cobra 3% ao mês. No Brasil, a gente foi um pouco mais bondoso. No Brasil, a gente cobra 1% ao mês
a título de tributos referentes à importação, 1% dos tributos que seriam devidos em uma importação definitiva, que fique bem claro. Se eu estivesse importando definitivamente esse bem, eu pagaria X de tributos. Como o bem vai ficar, por exemplo, 10 meses no país, ele vai pagar 1/10 de X, ou seja, ele vai pagar 10% de X, 1% ao mês. Esse é o cômputo que é feito hoje. Isso tem base legal. Isso surge em 1996, com a Lei 9.430, e copia o modelo europeu. É basicamente inspirado no modelo europeu. A exportação temporária, onde a preocupação é pouca com suspensão. Na exportação temporária, você tem suspensão do imposto de exportação. Ora, como o imposto de exportação é exigido em menos de 1% das operações de exportação, isso é o que menos interessa na exportação temporária. O que interessa para o exportador, nesses casos, é que não tributem a mercadoria quando ela volte. Mais interessante do que a suspensão na saída é a não incidência no retorno, desde que ela retorne no mesmo estado em que ela foi enviada. E nós temos 2 regimes, REPEX e REPETRO, que nada mais seriam do que admissões temporárias. O REPEX é uma admissão temporária de combustível com possibilidade de compensação equivalente. E o REPETRO é uma admissão temporária para utilização econômica, na qual se dispensa o pagamento proporcional, exclusiva para a indústria do petróleo. A penúltima categoria, entreposto aduaneiro, ou depósitos aduaneiros. No Brasil, a gente tem basicamente um regime que a gente pode chamar de depósito aduaneiro. O nome dele aqui é entreposto aduaneiro. Esse regime existe desde a nova consolidação da Lei das Alfândegas e Mesas de Renda, de 1894, e ele foi, com o passar do tempo, sendo ampliado. Antigamente, até 1966, ele só servia para uma coisa: armazenar. Só que, mais recentemente, com a Lei 10.833 de 2003, passou a ser permitido que, nesse local, se realizem pequenas industrializações e até pequenas prestações de serviços. Então, esse regime hoje é híbrido. Ele não é um regime exclusivamente de armazenagem. Nos moldes do entreposto, é o entreposto que é usado, por exemplo, que eu dei das lampadinhas de Natal. Seria o regime indicado para essa situação em que você adquire mercadorias e só tem a possibilidade de retirá-las, ou a previsão de retirá-las do recinto, depois de 8, 10 meses ou 1 ano. Nós temos vários outros depósitos no Brasil. Depósito especial, loja franca, depósito afiançado, alfandegado certificado e depósito franco. Nada mais são do que depósitos, cada um por uma finalidade. A loja franca é um depósito para vender mercadorias que estão lá em consignação a viajantes procedentes do exterior ou a ele destinados, com limites de isenções estabelecidos em lei. Hoje, esse limite é de $500. É a popular duty free. Quando a gente retorna do exterior, a gente compra nessas lojas. O depósito especial, especificamente para sobressalentes em relação a mercadorias importadas em diversas áreas. O depósito afiançado para companhias aéreas, hoje, basicamente, as companhias aéreas é que utilizam esse regime, Lufthansa, Alitalia. O alfandegado certificado, que nada mais é do que uma antecipação dos efeitos da exportação. E o franco, que é exatamente esse que o Paraguai utiliza em Paranaguá, em Santos, que permite que um outro país tenha um depósito aqui no Brasil. A gente tem esses depósitos francos por meio de acordos internacionais, hoje, basicamente, com os 2 países da América do Sul que não têm acesso ao mar, Paraguai e Bolívia. E o último grupo é o grupo de industrialização. No grupo de industrialização, a gente tem um regime que no Brasil é conhecido por drawback. Se você for em qualquer outro lugar do mundo conversar sobre drawback, vão achar que você está falando de outra coisa, porque aquilo que a gente conhece no Brasil por drawback não é o que se conhece mundo afora por drawback. No Brasil, a gente tem 3 modalidades de drawback: restituição, isenção e suspensão. Tanto para mercadorias importadas, quanto agora, com a terminologia integrado, para mercadorias nacionais, que são agregadas a um produto que vai ser exportado. Então, o restituição é aquilo que o mundo inteiro conhece como drawback. O isenção é o que o mundo inteiro conhece como reposição de estoque, mas nós aqui chamamos de drawback isenção.
E o suspensão é aquilo que o mundo inteiro conhece como aperfeiçoamento ativo, mas nós aqui chamamos de drawback suspensão. Tá? Temos também o recoff, que serve para uma finalidade muito semelhante à do drawback, tá? Muito semelhante, só que mais segmentada, específica, e ele tem um atributo muito especial, que é o controle informatizado. Aliás, a sigla recoff significa entreposto industrial sob controle informatizado. Parece que não tem nada a ver com as letras que você lê aí, né? Mas é isso que significa. Por quê? Ele tem um controle por meio de um software que é de obrigação da empresa manter, não é um software público, é um software privado. A Receita só estabelece os requisitos mínimos desse software e a empresa, com base nesse software, ela vai fazer o controle peça por peça do produto que ela está importando e vai baixar uma a uma no momento da exportação. Ou seja, o recoff poupa o trabalho da fiscalização. Esse software, em tese, vai fazer 90% do trabalho de fiscalização. Quando eu estou tratando, por exemplo, de uma recofiana, que é a Embraer, eu falo de um avião, que é o produto final, fabricado com milhares de peças admitidas no regime. Seria humanamente impossível que alguém, vendo o avião, identificasse quais peças admitidas para o regime estavam lá no avião. Então, daí a necessidade de um software para controlar isso. E as empresas têm um tratamento mais célere no despacho, no recoff, que é o tratamento de linha azul. Há outros regimes hoje, aperfeiçoamento ativo, aperfeiçoamento passivo e recon, que também tratam de industrialização, mas em menor relação. E eu deixo aqui algumas reflexões, né, em relação ao que está por vir em relação aos regimes aduaneiros especiais. Né? Nós devemos, em breve, nos adequar a essa terminologia internacional. Por quê? Porque o Código Aduaneiro do Mercosul, que o Brasil está incorporando ao ordenamento jurídico nacional, e a Convenção de Quioto revisada, que o Brasil está incorporando ao ordenamento jurídico nacional, trazem uma nomenclatura. Então, no máximo, a gente vai ter que se adaptar a essa nomenclatura. Nada impede que a gente continue chamando drawback suspensão de drawback suspensão. Mas a gente talvez tenha que dizer que ele é um aperfeiçoamento ativo na modalidade drawback suspensão. Né? A atualização da disciplina infralegal, enquanto esses acordos são celebrados, parece que as normas de hierarquia inferior não são atualizadas. Há uma desatualização substancial das normas de hierarquia inferior hoje no Brasil. E informatização dos controles. Isso é uma tendência. A maioria dos regimes não vai mais operar com o fiscal indo à empresa e vendo se peça por peça está incorporado ao produto final. A tendência, essa tendência já é velada no drawback e no recoff, é de que os regimes sejam cada vez mais controlados por software, o que poupa recursos humanos, financeiros, para todas as partes. Então, essa é a conversa, essa é a mensagem que eu desejo passar aos senhores sobre regimes aduaneiros especiais hoje. Agradecemos ao doutor Rosaldo Trevisan e abrimos o painel para perguntas. Aqui. O microfone aqui, por favor. Tá. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Oi? Aqui, ó. O microfone está lá em cima, já chega. São duas perguntas. Na questão da admissão temporária, eu pago 1% em relação àquilo que eu deveria pagar dos tributos. Eu tenho 2 anos, na média, para poder utilizar o produto importado, vamos dizer o seguinte, uma máquina, alguma coisa assim. Se eu tomar a decisão de incorporar ela para fazer uma DI, entre aspas, esses 24%, entre aspas, isso entra num desconto ou isso morre? Respondo objetivamente, entra. Tá. Então, você só paga o que falta para completar 100%. Tá. E a outra pergunta é para a questão de manutenção de máquinas, às vezes, dependendo de uma máquina muito específica, uma manutenção no exterior, mesmo com os custos, ela se torna muito melhor, até por uma questão técnica. Para eu fazer uma exportação, entre aspas, temporária, seria, eu faço essa manutenção e volto. Eu vou pagar os tributos só sobre o serviço,
e eu tenho que indicar o que antes aqui em relação a ter essa certeza para não haver conflito de alfândega. Porque uma coisa é a legislação, a regra, outra coisa, às vezes, é na alfândega, ali há um desentendimento em relação a mudou a máquina e tal. Me explica um pouquinho só sobre isso, por gentileza. Ok. A exportação para conserto, reparo ou restauração, ela, até 2002, era considerada uma exportação temporária. De 2002 para cá, ela passou a ser classificada como exportação temporária para aperfeiçoamento passivo. Então, no momento da saída, o regime solicitado deve ser o regime de exportação temporária para aperfeiçoamento passivo. No aperfeiçoamento passivo, eu tenho duas possibilidades. Conserto, reparo ou restauração ou industrialização. Se esse bem passar por um conserto, reparo ou restauração, a tributação de importação vai ser só sobre o material acaso empregado, não se tributa serviço. Tá? Não há tributação sobre serviço a título de imposto de importação. Tá? Então, não se tributa serviço. Se ele teve que agregar uma peça a esse bem, vai ser tributada única e exclusivamente essa peça. Diferentemente, num processo de industrialização, se eu mandei para o exterior uma barra de aço, para que lá ela fosse entortada, soldada, e retornasse para o Brasil sob a forma de um cilindro de aço, aí eu tenho uma operação de industrialização. O bem que está retornando ao país é diferente do bem que saiu do país. Tá? Esse bem que está retornando ao país vai ter uma tributação agregada. Eu vou tributar de acordo com o bem que efetivamente está entrando e subtrair da tributação se aquele bem que foi para o exterior estivesse retornando naquela mesma data. Então, eu vou ter uma tributação sobre valor agregado. Agora, no primeiro caso, conserto, reparo e restauração, por exemplo, se o serviço feito lá no exterior não agregou nenhuma peça, se foi só manutenção mecânica, só, não agregou nenhum produto adicional, a tributação é zero. Okay? O senhor mencionou a Convenção de Istambul, não é? E um dos capítulos dela é o famoso Ata Carnê. Depois de um longo período de trabalho, a Receita Federal publicou aí um edital para concorrência, habilitação para a administração da Ata Carnê, e esse foi vencido pela Confederação Nacional da Indústria. Isso deu uma enorme importância para a facilitação do trânsito de entrada e saída de amostras entre o Brasil e de os países que nos mandam para cá. O senhor tem informações atualizadas de quando ele efetivamente entra no ar? Essa instrução normativa que foi recém-publicada, 1361, ela já versava sobre o procedimento adaptado à Convenção de Istambul. A Convenção de Istambul sobre a admissão temporária, e esse Ata Carnê, ATA, vem da sigla em francês, Admission Temporaire, e em inglês, Temporary Admission. Então, a ATA é a mistura dos dois idiomas oficiais da Organização Mundial de Aduanas, que são inglês e francês, e daí vem o termo Ata Carnê. O Ata Carnê é um documento com o qual o viajante que vai por diversos países pode circular levando o equipamento dele, sem que em cada país ele tenha que fazer uma nova admissão temporária, nos países que exigem garantia, recolhendo uma nova garantia. Então, o Ata Carnê funciona com entidades garantidoras internacionais, todas sob a égide da ICC, da Câmara de Comércio Internacional, e a entidade garantidora brasileira foi agora a vencedora da licitação, né, que é a CNI, né, a CNI. E esse procedimento, no que se refere à parte burocrática de identificação da entidade garantidora e tudo mais, ele está concluído. Tá? Existe uma equipe hoje revisando a Instrução Normativa 1361 e, na revisão, isso vai estar contemplado. Tá? Então, há um grupo trabalhando nisso hoje dentro da Receita Federal. Tá? Bom, eu queria... É a última? Eu queria cumprimentar o Renato e o Rosaldo pelas brilhantes palestras, sem dúvida as melhores que eu já ouvi a respeito desses temas. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira, eu confesso que é capciosa a pergunta, mas fiquei com uma dúvida. Aquela questão que foi discutida bem ao finalzinho da palestra do Renato, de uma mercadoria que não necessita, que é o licenciamento automático, e no curso dessa importação, quando chega no Brasil, é exigido licenciamento, né, prévio. E aí parece que o Rosaldo deu a solução de exigir do importador que faça o licenciamento
E a minha pergunta capciosa é o seguinte: não é uma exigência impossível de ser cumprida, e não seria isso um subterfúgio para aplicar pena de perdimento numa situação em que a legislação não prevê? Bom, por isso eu disse que é capciosa a pergunta. A outra é a respeito do Repetro, né, que envolve, eu acho, que a indústria naval, a construção de plataformas. Eu queria entender um pouquinho, porque me parece que lá tem uma série de regimes misturados, né? Tem mercadorias importadas, insumos importados com o regime de suspensão, tem insumos nacionais que parece que eles entram numa espécie de exportação temporária também, e depois, ao final, tudo é exportado, depois, mais ao final ainda, tudo é importado de novo, né? Então, eu gostaria de aproveitar e questionar um pouquinho a respeito desse assunto. Tá, vou responder primeiro a pergunta capciosa. A gente tem casos em que empresas obtiveram essa LI, mesmo em momento posterior, e ela só vai recolher uma multa por LI posterior. Então, é possível obter LI mesmo nesse momento, durante o curso? É possível, é possível. Confesso que é difícil, mas é possível. Nós temos casos em que empresas já obtiveram essa licença. Isso permite que o processo de importação prossiga? Sim, mas ele vai, ao invés do perdimento, ser apenado com uma multa por ter conseguido a destempo essa licença de importação. Okay? Parto para a segunda pergunta, que é em relação ao Repetro. Eu não expliquei detalhadamente o Repetro por limitações de tempo aqui, mas o Repetro ele envolve, basicamente, 3 situações. Admissão temporária, para utilização econômica sem pagamento proporcional, drawback, suspensão, seguido de exportação, e exportação sem saída. Então, é uma situação que a gente poderia até dizer que é um planejamento tributário. Um planejamento tributário estabelecido pela própria legislação, lícito, estabelecido pela própria legislação. Hoje seria possível, por exemplo, que eu admitisse temporariamente ou que eu trouxesse para o Brasil partes e peças para industrializar uma plataforma, sob o regime de Repetro. Industrializo a plataforma, construo a plataforma. Isso é drawback suspensão. Ao final do processo, eu tenho que exportar essa plataforma. E aí, como é que eu exporto essa plataforma? A legislação previu que eu posso exportar essa plataforma sem que ela saia do país. Ou seja, eu tenho um drawback suspensão seguido de uma exportação sem saída. Mas eu preciso ter um comprador lá no exterior, mesmo que seja Petrobras Netherlands. Eu preciso ter um comprador no exterior. Esse comprador no exterior vai ser o proprietário do bem. E aí eu tenho um terceiro problema. Eu vou ter um bem no país de propriedade de um estrangeiro. A única hipótese legal disso acontecer é a admissão temporária. Então, eu sigo tudo isso com uma admissão temporária no final, e nessa admissão temporária do final, o bem fica aqui no país pelo prazo contratado, que pode ser 75 anos. Então, eu não sobrecarreguei com o custo tributário brasileiro a construção dessa plataforma. Esse mecanismo de Repetro, ele possibilitou a construção das plataformas no Brasil e não em Singapura, por exemplo. Tá? É mais ou menos isso. Okay? Bem, agradecemos a presença de todos, agradecemos principalmente os nossos palestrantes. Eu, como engenheiro e um pouco leigo no assunto, achei fantástico, aprendi muito com isso. E convido a todos para um coffee break, um intervalo de 15 minutos. Muito obrigado. Obrigado.